Foi dada a largada para a edição de número 70, edição de número 70 do IndyCarCast, depois da corrida de Long Beach, a segunda etapa da temporada 2017 da Fórmula Indy. Este IndyCarCast que todo mundo ama fazer com aquela vontade do nosso querido Skype bugado. Depois de uma hora tentando. Essa voz linda e seduda, seduda não, eu ia falar sedutora falou e aí, seduda ao mesmo tempo, é isso que eu ia falar. E aí bugou o seduda. Uma delícia. Paulo Rubens está aqui com a gente, está dando problemas aí, daqui a pouco vai participar com a gente. Daqui a pouco ele vai falar no meio do podcast. Esse podcast vai ser mais zoeiro do que, sei lá, acho que vai ser um dos mais zoeiros e mais esquisitos de todos os tempos. Eu não sei já começou bem, né, Marcelo Augusto? Você já não faz participações aqui desde o podcast 50 e não sei o quê. Faz uns 2 anos. Já faz uns 2 anos e meio, talvez, né? Já conto as horas aqui. É o que tem, né, pra não fazer nada, pra fazer o podcast. Aí não tinha ninguém, aí eu falei, tá bom, vai. Hoje vai ficar com pena, né? Vamos lá, vai. Pô, só tem 2 aqui, vamos botar mais uma cadeira a mais. Lembra dos bons tempos áureos, Marcelo? Em que tinha 6 pessoas aqui, e tinha até talvez 10. Podcast da Indy 500 aí de 2 anos atrás chegou a ter 10 pessoas. Falando ao mesmo tempo, inclusive. Falando ao mesmo tempo, uma zona. Uma zona, todo mundo xingando a mãe, que delícia. É o nível do fã de Indy que a gente tem. Primeiro a gente vai falar da corrida que aconteceu em Long Beach, o grande prêmio, o famoso grande prêmio da Praia Grande, aqueles tiozões de churrasco que ficam fazendo essa piada com Praia Grande. Eles adoram fazer essas piadas com esse grande prêmio. Tivemos o grande prêmio de Long Beach, a segunda etapa da temporada 2017 da Fórmula Indy. Vamos falar dos treinos classificatórios em primeiro lugar. A gente teria um domínio, assim, vamos dizer que essa temporada teve um domínio maior da Honda. Surpreendentemente. Mas, na verdade, quem fez a pole foi Chevy. Foi no Fast Six, lá na última parte, só o Hélio foi de Chevrolet, né, Penske. E como essa fórmula, esse conjunto é sucesso sempre, né, sempre a Penske faz pole, uns 2 anos, sempre a Chevrolet, aí acabou dando o Hélio. Às vezes não, né, o Hélio Castro Neves de primeiro pode ser segundo, né. Elinho, queremos você aqui, Elinho. Aquela velha piada. Aí os tiozões de churrascaria vão adorar esse programa. Nossa. Casalbé, adoro. Casalbé. Vai adorar. Aí como o Hélio era o único nessa configuração, Penske Chevy, né? Aí acabou sobrando a pole pra ele. Foi a terceira pole consecutiva dele, em Long Beach. E ele quebrou o recorde da pista, que era dele mesmo em 2015. O tempo dele aqui, 1 minuto, 6 segundos, 225. O recorde anterior dele era 1 minuto, 6.4, alguma coisa assim. Se não me engano, eles bateram um recorde também quando a Chamcar Kart também corria no circuito, certo? Sim. Recorde absoluto da pista. Sim, era com esses aerokits aí que um monte de recorde foi quebrando. Isso já faz algum tempo, já que os recordes foram quebrados. Parabéns ao Castro Neves, realmente quebrou ainda, inclusive quebrando o recorde da pista. Isso é importante dizer, porque ele é bom, na verdade, a gente fica fazendo piadas dele, mas o cara tem quase 40 anos, é pole, então é de respeitar. Ele já tem 40 anos. Ele já tem 41. Ele já tem 41, pois eu falei quase 40, não falei? Vai fazer 42 aí, acho que mês que vem. É interessante também que é o único Chevrolet dentre os Honda, e aí conseguiu fazer pole juntamente com a Penske. Depois, o melhor Chevrolet foi o New Garden em 8º. Isso que é importante também ser dito, realmente é fantástico. Porém, a gente depois vai ver na corrida que essa pole não foi tão boa assim pro Hélio. Durou nem 1 metro. Aliás, antes da linha de largada ele já estava em segundo, terceiro. Né? Coitado do Hélio, eu não sei se foi que mudou errado a marcha, mas alguma coisa aconteceu ali para ele. Vai ver, ele demorou para ser avisado da bandeira verde. Sei lá o que aconteceu. Vai ver o tio Roger já com seus... Quantos anos ele tem? 80? Cara, o tio Roger tem uns 80. Eu acho que ele fez 80 esse ano. Vai ver, ele já tá meio, né? Paulo, tu tem alguma coisa aí pra falar também, ou... Por enquanto não, por enquanto tô me integrando, né, na conversa. Faz tempo que não participo desse IndyCarCast. Eu também, cara. Da última vez foi naquela época, coisa de Fontana. Isso. Que corridão, cara. Muito bem, a gente estava falando do treino de Hélio Castro Neves em primeiro, mas também tem alguns resultados interessantes nas próximas posições. O Scott Dixon, que anda muito bem em Long Beach, ele provou isso durante a corrida, largou em segundo. Ryan Hunter-Reay, que sempre ficou entre as primeiras posições durante o Grande Prêmio em decorrência de estratégias
largou em terceiro, juntamente com o James Hinchcliffe, o Rossi e o Graham Rahal. Todos esses pilotos que participaram do Fast Six não decepcionaram. Apenas talvez o Hélio ficou um pouco atraso demais, né? Isso... na corrida, tirando os problemas que teve lá no Andretti do motor depois. Isso a gente vai falar depois. A gente vai falar depois. Todo mundo aí foi bem mesmo. Foi bem, foi bacana. Bom, só para dizer como é que foi, como é que começou a prova. O Charlie Kimball começou a prova em sétimo, depois tivemos o Neil Garden, né, o primeiro Chevy depois do Castro Neves em oitavo. Will Power, Andretti, Canaan, Bourdais, Ed Jones, Carlos Munhoz, J.R. Hildebrand, Alexin, Daly, Sato, Pigot, Chilton e por último o Pagenaud. Por que o Pagenaud está lá atrás? Porque ele bloqueou o Hélio numa volta rápida. Foi no hairpin, eu tava ouvindo na transmissão do rádio lá americano que ele deu uma freada brusca, né? O Hélio teve que usar o reflexo dele pra não acabar tocando nele, mas bloqueou e foi punido. Teve as duas melhores voltas dele tiradas e a volta que ele tinha era a volta lenta. Aí ficou em último no grupo dele e último no grid de largada. Essa punição pro piloto é uma das punições mais broxantes que tem, cara. Porque ser punido por atrapalhar o próprio companheiro de equipe é meio... até porque, tipo, durante as etapas, né, do treino classificatório, o cara vai pra 1 ou 2 voltas só, entendeu? E o cara perde as 2 voltas. É broxante, mano. E a volta que o Pagenaud tinha melhor era... ele era 6.5. E tinha mais um segundo mais rápido que a do Hunter Ray no outro grupo. E o Pagenaud tinha toda a chance de ganhar a prova, porque ele tinha um carro muito rápido, né? Eu acho que ele só não ganhou, também por conta de estratégias e tal, mas... É porque ele tava no meio do pelotão, ele tinha que ultrapassar toda aquela galera toda ali. Era realmente complicado sair de último e ir pra primeiro, né? Ele tava numa estratégia diferente do... Bom, enfim, a gente agora vai falar da corrida. A gente tinha dado um spoiler que o Hélio na largada deu alguma coisa, não foi especificado o que, mas o Hélio estava na pole e o Dixon deu o pulo do gato, e todo mundo que veio atrás do Dixon também se deu bem. Não só o Dixon, como todo mundo, o Hinchcliffe, o Hunter Ray... Todo mundo que estava atrás do Hélio se ferrou porque tinha que ultrapassar o Hélio, né? E aí atrás do Hinchcliffe foi uma delícia. O Hélio ele caiu acho que pra sexto, se não me engano. Pra sexto. Aí depois o Kimball e o Tony Kanaan tiveram um toque que quase ninguém percebeu, que o Tony teve que fazer parada, e aí o Tony se ferrou na prova, porque enfim... E só pra completar esse toque, o pedaço de asa que voou do Tony foi pegar no carro do Bourdais, pegou aquele conjunto traseiro do Bourdais e teve que trocar aquilo ali. E olha que foi um pedaço meio interessante, né? Porque esse pedaço poderia ter pegado ali na região do cockpit, é um pedaço grande de carro, né? Só não sei se é leve, talvez seja leve, mas é um pedaço considerável. O Kimball, pessoas. O Kimball teve um começo de corrida dos mais horrorosos que eu já vi da Fórmula Indy. Duas corridas ele conseguiu completar 5 curvas. Não, ele não. A primeira curva ele já deu um toque. E na terceira curva o Power deu um belo de um chega pra lá nele, que eu já ouvi pessoas dizendo que foi culpa do Kimball, caras. O Kimball foi o culpado. Tipo, eu não concordo em nenhum gênero que o Kimball foi o culpado ali, desculpa. Desculparam o Hunter Ray daquele acidente de 2014, quando teve um Big One naquela parte ali, em que o Neil Garden, aquele Big One lá que se o fã da Indy conhece, que tá ouvindo esse programa já sabe o que eu tô falando. Sim. É a mesma coisa que culpar o Hunter Ray por ter ido por dentro. Desculpar o Hunter Ray. O Hunter Ray foi culpado daquela batida, assim como o Power foi culpado dessa batida. O Power, não sei, acho que ele não viu das vezes a expressão. O Kimball, que no grupo da Índia inventaram o apelido pra ele, Charlie Kimball, né? Tiozões de churrascaria ouçam esse programa. Essa vai pra... É a terceira piada horrorosa de hoje, mas ele tava por fora, ele mesmo na entrevista, depois ele falou que ele não tinha visto o Power, mas o Power também meio que enfiou o bico do carro ali onde não podia. Cara, o Power com aquele carro meio prata secante no sol, prata. Como é que não vai ver, bicho? O carro espalhafatoso do Kimball, tudo bem, mas o carro do Power, cara, não... E mesmo se tivesse visto o Kimball, não sei se ele teria chance de reagir a alguma coisa. Vai abrir naquela curva pra todo mundo. Ele ia bater na curva seguinte. Não tem como. Ou tirar alguém, né, que nem ele já tirou até o Dixon de prova aí. O Kimball conseguiu eu lembro.
acho que foi Detroit. Foi o Kimball, cara. Então, ele tira o próprio companheiro de equipe da prova, então não vou esperar muito mais que isso. O Kimball eu não sei se ele tem muito futuro aí na Indy, não, cara. Ele só tem porque, esse patrocínio dele. O patrocínio dele, praticamente. Teve mais coisa aí, antes de continuar, teve o Conor dele que rodou na largada. O Conor dele, perdão, verdade. Nossa. O Conor dele, ele tava no Mas aí eu não boto a culpa no dele. Se você tiver assistido os treinos e até mesmo na corrida, você vê muitos pilotos saindo de traseira. Eu não sei o que aconteceu com os carros desse ano, mas tá em Sampdoria também vi muito disso, os carros saem muito de traseira. É o show. Tá um toque monstruoso, tá muito bom de assistir isso daí. Dá pra ver os pilotos se esforçando mesmo pra segurar o carro. Isso aí é puro show do público. O Conor ele queria fazer um 360 ali pro público, fazer palmas, de ir na frente do carro. Né? Mas ele bateu com a traseira, é consequência, só isso. É tipo um Joker Lab do Rallycross, você tem que fazer o carro da Indy nem é fácil de quebrar, né? Aquela traseira lá que chamam o carro da Indy, a asa traseira, eles chamam de Kardashian lá nos Estados Unidos, pra ter uma ideia. Ele conseguiu quebrar o câmbio ali atrás, cara. Ele conseguiu esmagar. Pô, parabéns ao Greg. Rapidão. Teve largada na volta 5, né? Dixon, Radical e Hunter Ray, os 3 primeiros. Até a volta 12, a primeira rodada de paradas é aberta. Né? O Canan, o Power de Brand, o Pagenot, Hunter Ray, Cássio Neves, todo esse pessoal foi pro pit. E aí, aí a primeira parada houve as primeiras estratégias diferentes acontecendo. Aí teve o Marco Andretti, né, que começou a ter problema, e aí ele parou na volta 17, mas aí ele ficou tentando... Eu não sei se o problema é ele ou o carro, eu tô na dúvida aqui. Então, mas ele ficou umas 3 voltas tentando, lento, ele... Não sei qual o problema que teve no carro. Era problema elétrico, assim, que... Enfim. Ele tentou, religar o carro, né, que ele tentou passar uma dica lá pra ele se conseguir religar o carro, mas não deu certo, ele encostou ali e pronto. Eu não sei se ele era Fórmula E ou era o Fórmula Indy, eu tava na dúvida também. O pai dele devia estar que nem louco no rádio. Reseta esse carro, reseta, não sei o que. Você já tentou desligar e ligar novamente? Mas aí ele acabou abandonando, 3 voltas depois, usou bandeira amarela. Foi essa volta que ele abandonou que a Ganassi errou, né? Achou que ia dar amarela e chamou o Dixon pros boxes. Isso que foi o detalhe. A chave ele também chamou o New Garden na mesma hora. Agora, uma coisa interessante de se falar dessa corrida é que, vamos pensar o seguinte, a Andretti tem 4 carros, pode ter 20, vão dar problema. Eu não sei o que aconteceu de errado, muita gente até culpou durante a corrida a Honda, porque era problema do motor da Honda e tal, mas no fim... o do Rossi foi problema no motor que deu pra ver lá. Mas o Rossi é qual? Andretti? Então, Andretti. Então né? Pior que assim, foi uma pena, bicho, porque o Rossi tava fazendo uma puta corrida, acho que era a melhor atuação dele em circuito de rua, misto. Ele tinha chance. A melhor atuação dele desde da Indy 500, que ele tava pensando assim, se provar ainda, né? Que não era só um tiro de sorte que ele tinha dado. Ele tava se provando, tava andando bem. É a melhor chance dele de ganhar uma corrida. Imagina o Rossi ganhando uma Indy 500. Não, né? Pera. Ele tava correndo basicamente em casa, né? Que ele é da Califórnia. Sim, ele tava na Califórnia, ele já conhecia o circuito de Long Beach. Porque ele ia lá bastante, enfim. Sim, ele era da casa. Deu pena, né? A patrocínio dele tava dando animado no Twitter, a transmissão e tal. Chamou o cara que está patrocinando no NHRA pra dar a volta no carro de 2 lugares, tudo. Então, uma informação inútil, que esse ano não teve mais a corrida de celebridades lá, que a Toyota patrocinava. A Toyota tirou a corrida de celebridades. A Toyota tá prestes a sair. E também não teve, pra desespero do Matheus, que correu pro Road to Indy, não teve nenhuma categoria lá correndo. Que não tem mais Indy Lights, a última corrida foi em 2015. Diz que é corte de custo, né? Que a viagem de Indiana pra Long Beach é bem longa, né? De caminhão, aí pra cortar custo, né? Praticamente atravessar o país, eles decidiram tirar essa prova. Vai pra St. Pete primeiro, na Flórida, aí depois volta. O calendário da Indy é estranho nesse caso. Não é logística, né? Esse ano tá estranho mesmo. De St. Pete pra Long Beach ficou quase um mês sem prova. Pois é. Mas enfim, essa foi uma das corridas interessantes, né? Na questão de estratégia. Houve uma bandeira amarela
faltando 19 voltas ou o quê? Foi uma relargada faltando 19 voltas pro fim, Não, que baralhou bastante. Foi a do Rossi. Foi por causa do Rossi, a gente tá falando do Rossi, sim. Aí depois teve outra só 5, 6 voltas. Mas essa bandeira amarela de 19 voltas, ela foi um divisor de águas para a corrida, porque antes a corrida se baseava em muito estratégia. Era fazer volta rápida, ver se o outro estava em rendimento bom, e de repente virou um sprint final. É uma corrida completamente diferente do que no começo. E isso é interessante para a Indy, né? Ter uma corrida de estratégias no começo e um sprint no final. Eu acho que essa é uma forma perfeita até para várias corridas que poderiam ter na Indy. Bom, no fim, a gente teve relargada faltando 3 voltas por fim, teve outro motor também. O que deu na terceira bandeira amarela? Desculpa. Foi o Hunter Ray. Foi o Hunter Ray, Hunter Ray. Teve bandeiras amarelas só por causa do motor. Segundo ele no Twitter, o Hunter Ray foi o mesmo problema que ele teve em Pocono no ano passado, que ele estava liderando e o motor apagou por um problema elétrico. Conseguiu religar em Pocono, né? Ele disse que em Long Beach também conseguiu religar, mas só que já estava uma volta atrás, então decidiu que não dava pra ver mais nada, né? E pouca gente viu, mas uma volta antes o Sato também teve problema. Então foram os 4 carros. Umas 2 ou 3 voltas antes ele também teve problemas, parece que foi ali o câmbio, parece, ou foi o motor. Foi assim, foi Rossi, Sato, motor, câmbio e Andretti Hunter Ray elétrico. Foi sabotagem, meu amigo. Aí apareceu a imagem do Michael Andretti, tipo, desolado lá nos pits, ó, tipo, caramba. Foi a semana mais decepcionante do Michael Andretti como dono de equipe. Um dos, com certeza. Não, porque assim, os 5 carros dele. Ah, não, cara, aí é complicado. Ele poderia ter 20, os 20 dariam problema. Aí teve relargada faltando 3 voltas. Teve uma relargada bem interessante. O Hintke, na minha humildíssima opinião, é um ótimo piloto de relargadas e ele mostrou isso em Long Beach. Ele venceu a prova, foi a primeira vitória dele depois daquele acidente quase fatal dele, aquele acidente fantástico que ele teve em 2015, desde Indianápolis. Que é interessante, ele tinha ganhado uma corrida logo antes, né? Que foi em Louisiana, essa foi a última vitória dele. Foi aquela corrida que teve um tsunami na pista. Então Katrina foi lá. O cara passou Katrina ali. E essa foi a primeira vitória dele depois disso, no Beach 2017. E o Hintke, na minha opinião, ele ganhou por causa do talento dele em relargadas. Se você for, nesse momento, você ouvinte, lá no Highlights, você vai perceber que ele relargou as 2 últimas relargadas muito bem. Sim. Ele foi um mestre nisso. Ele conseguiu tirar vantagem do Hairpin, coisa que outros pilotos não conseguiram, tipo, talvez até mesmo o Hélio. Claro, o Hélio, não vamos culpar ele porque foi na largada, né? Na largada não tem como tirar a vantagem do Hairpin. Mas é algo que o Hintke conseguiu fazer muito bem, mostrando que na San Schmidt, que é uma equipe mediana, ele consegue tirar leite de pedra. Não houve outro piloto além dele ganhando na San Schmidt quando ele estava lá. Michael Alexin ganhou? Não ganhou. Piloto chegou bom. Perto, né? Mas teve... Não, o Alexin é um piloto bom, mas não ganhou. Quem mostra resultados é o Hintke. O Hintke, apesar de ter sido o último ano dele na Andretti meio decepcionante, é piloto que mostra que mesmo com um acidente que poderia ter custado a vida, ele não perdeu 1 segundo sequer. E talvez mesmo se tivesse perdido esse segundo, ele seria ainda melhor. Ele mostra que ele ainda tem talento e que tem muito tempo. O Hintke é bom piloto, ele só precisava de um carro pelo menos mediano. Pra você ver que ele vai lá e ganha uma prova. Fez pole em Indianápolis ano passado. Ele é bom piloto. Ele só, acho que na época da Andretti, no primeiro ano dele na SPM, ele tá meio mal. Mas ele é bom piloto, assim, aí você meio que ficava assim, será que ele vai virar isso que prometia e tal, mas ele é bom piloto, assim, se der um carro... É bom piloto. Eu falo isso porque eu já ouvi muitas pessoas falando, o Hintke fica boa na Indy. Não, imagina. Isso aí, acho que, tirando a Andretti, que ele já teve a oportunidade de correr lá e não foi muito bem, se ele tivesse numa equipe maior, talvez uma Ganassi, ele teria a chance de ganhar mais provas, com certeza. Sim, com certeza. Você falou do Alexin aí, ele bateu no Tony, né? O Tony teve o pneu furado, e aí o Tony Kanaan, nas 2 provas, em St. Pete e em Long Beach, ele foi tirado pelo Alexin. Aí depois ele postou uma foto no Instagram dele lá, tipo, é duro quando você é tirado pela mesma pessoa 2 vezes na prova, no campeonato. Então tá feliz. Indiretamente ele falou assim, vai se
ferrar. Ele tá bem. Agora, vou dizer uma coisa. Bom, no toque de Stampede, Alexandre realmente forçou a barra, mas nesse long beat eu achei mais a coisa de corrida, que foi um raspão. O problema foi o raspão na lateral do pneu que cortou o pneu do Tony, né? Sim. Eu achei que deu um toque mais de corrida do que negócio de maldade mesmo do Alexandre. Porque o Tony ele gosta de passar na marra, né? Aí ele passou lá bem no limite. Não, foi um passão dele. Só que aí o Alexandre tentou tirar o máximo que pôde, mas a asa dele raspou na lateral do pneu do Tony e cortou. Pois é. E a percepção do Tony, que quando furou o pneu, ele percebeu no aquário. Se ele não tivesse percebido, cara, ele ia bater na próxima curva. É uma percepção impressionante. Ele tirou o pé na hora. E quem viu que não ia dar certo e tirou já, né? O Tony é muito... É que você sente mesmo que o carro cai pra um lado e fica... O pneu do lado oposto, onde o pneu furou, fica pra cima. O piloto percebe isso. Deu pra ver na hora também na transmissão. Sim. Bom, a gente uma coisa que a transmissão da Band não mostrou, porque cortou, foi no fim da corrida, que o Hildebrand, né? Pegou o Alexandre, tava à disposição o Rahal pressionando ele tentou... atrasar a freada e acertou o Aleixo na parte de trás e ainda fraturou a mão. Sério? Eu não tô sabendo disso. Ele depois postaram aí um medical update aí, diz que ele fraturou o dedo da mão esquerda, reavaliado É porque, quando tem a batida na Indy, o volante dá um ricocheteio ali, né? É bem forte aquilo. Isso eu sei, mas eu não sabia que esse acidente aconteceu. Eu vi a corrida. Então, é que a Band não mostrou direito, né? Que a Band contou depois da linha de chegada, isso aí passou depois, né? Que foi dada a bandeirada que passou esse acidente, né? Eles colocaram o acidente completo. Porque assim, na hora da transmissão, a transmissão ele só mostrou o Hildebrand indo reto ali na primeira saída de escape ali, da curva 1, mas aí depois mostrou o acidente e tal, foi quase um voo da morte lá. Os antigos carros da Indy lá, os da Lara Bico de pato lá, que os carros decolavam fácil. Lembra do Tony Kanaan voando por cima do Castro Neves em Baltimore lá? Foi quase tipo isso aí. Nossa, foi então um acidente bem feio até. A recomendação que os pilotos têm é de que quando vai bater assim, já tira a mão do volante, né? Pra não dar esse problema, né? Sim. Agora diz que ele vai ser reavaliado aí na semana que vem, pra ver se vai... que o Hildebrand não é lá tão... Convenhamos, um piloto que não vai fazer muita falta. Aí cheiro de Oriol Super Sub Servia. Não, o Oriol Servia é eu acho que não, que ele tá com a Rahal, né? Eu acho que não, vai ter contrato aí, eu acho que não, ele não vai não. Qualquer coisa chama o Roberto Moreno. Roberto Moreno já está sendo cogitado, o Rubinho também está. Tem que ver, porque piloto antigo tem o teu Servia, tem o Tagliani, então... O Paul Tracy já se ofereceu pra... Mas tem jovens também, tem o R.C. Inerson também. O Brian Risco. Não. Olha só, a gente vai falar da classificação agora, porque estamos estourando esse tempo do primeiro bloco. Daqui a pouco no segundo a gente vai fazer aqueles updates. A gente está fazendo esse podcast mais para falar de long beat do que para falar de updates, porém tem bastante coisa interessante para falar. Sim. Principalmente porque Sebastian Bourdais é líder. Estamos na Chef Car? Não estamos na Chef Car. Estamos em 2004, 2005, 2006? Não estamos nessa época. Estamos 10 anos depois. 10 anos depois. E Sebastian Bourdais é o líder do campeonato. Chupem. Imagina aquela pessoa que entrou em coma em 2007 e acorda esse ano. Aí ele vê o Bourdais líder do campeonato. Cadê o Coin? Cadê o Coin, cara? Não, tem outra. Ele é o líder do campeonato com a Dale Coin. Pois é. 93 pontos e o Hinchcliffe, que é o segundo, tem 70. É a tabela de cabeça pra baixo? Não se sabe. Quem esqueceu de falar também, mas o Ed Jones, que é o companheiro dele, o único calor da temporada, terminou em sexto, cara. Ele me lembra o Tristan Vautier no começo do campeonato de 2013. Teve meia dúvida. O Tristan Vautier não teve um bom final, né? O Tristan Vautier não foi aquilo do final. Tanto é que tá fora completamente da Indy hoje em dia. Bom, o Bourdais é o líder, 93 pontos. O Hinchcliffe tem 74. Já tá 19 pontos na frente do Bourdais. Depois vem o Pagenaud, 71, terceiro. O Dixon em quarto, 70. Newgarden, 59. E o Castro Neves é o sexto, 51. São os 6 primeiros, né? O Tony Kanaan tá em 15º com 33. Só pra terminar assim, né, falando sobre a classificação, o Bourdais não tá aí por acaso. Quando ele anunciou no meio do ano passado ainda, quando a Cavi tava dizendo assim, tá quase renovando com o Bourdais e ele vai e assina com a Cone, ele falou, não tô fazendo isso por acaso. A Cone vai vir forte ano que vem.
a Dale Coyne não contratou só o Bourdais, né? Contratou o Então, se você pegar dele, que era da Champ Car lá, contratou caras por trás para poder dar um feedback para ele. Sim, ali. E tem também o Ed Jones, né? Que é um dos estreantes mais badalados, assim. É um dos que mais... O Ed Jones Todo mundo okay. queria ter o Ed Jones. Todo mundo, as equipes queriam ter o Ed Jones aqui na... O Ed Jones é ok, precisa ver agora o desempenho dele nos ovais, como é que vai ser. É interessante porque, só rapidão também, o Bourdais e o Jones, eles são pilotos de extremas gerações diferentes. É quase 20 anos de idade de um de outro. Sim. Então, para você perceber que a equipe, vamos colocar o 2015 da Dale Coyne para 2015 tinha Francesco Dracone. 2015 foi uma salada de piloto, bicho. Foi Rodolfo Gonzalez, foi o Rock Moran Jr. Rock Moran Jr. fez treinos impressionante. Bom, a gente vai agora encerrar esse aqui de Long Beach. Só para lembrar que a próxima etapa vai ser em Barber, no Alabama, né? Vai ser o Honda Indy Grand Prix of Alabama, no dia 23 de abril. Bom, a gente agora vai falar sobre rapidão, porque a última corrida da Indy foi lá em St. Pete, foi quase um mês praticamente foi um mês assim, dessa corrida agora de Long Beach, e tivemos muitas novidades. Mas vamos falar principalmente porque daqui a pouco tem Indy 500 e a gente tem também pilotos que entraram nessa corrida maravilhosa, espetacular, que vai ser a edição de número 101 das 500 milhas. Como, por exemplo, a primeira vez que Pippa Man vai entrar... Ah, não, pera. Pippa Man é presença, assim, praticamente... É tipo a Lynn St. James, nós vamos ver. Não, e a Garnet Country, sei lá, como é que é o nome dela. Foi anunciado no dia 28 de março, né, no fim do mês passado, que ela entraria para a Dale Coyne. Senhoras e senhores, Dale Coyne, que agora... Ela vai ganhar a prova, só por causa disso. Ela entrou na Dale Coyne... Dale Coyne vai ser a equipe mais disputada do grid. Sensacional. Legal ter essa participação feminina, vai ser a única participação por enquanto feminina das 500 e vai correr no carro de número 63. Pippa Man está na sua 6ª 500 milhas seguidas. E aí, gente? Legal, parabéns pra ela. É sensacional, vamos virar a chavinha. Não, só para dizer rapidão que ela teve uma melhor colocação em 2015. Ela não é tudo isso, gente. Ela completou na 13ª posição, na melhor colocação dela. E em Indianápolis, isso foi em Fontana. Em Indianápolis, ela chegou em 18º e foi a melhor colocação. Temos que perceber que isso também é uma questão de marketing, de que várias empresas que têm público feminino patrocinam ela só para o patrocínio dela ali é uma fundação que acho que combate o câncer de mama, alguma coisa assim. Isso é bacana, tem que ter essa... Eu acho que assim, não é cotas, né? Se for falar cotas, talvez o pessoal pense de outra maneira, mas não, eu acho que essa participação feminina é importante. Legal. Tem o Jay Howard, atenção, o Matheus Antônio da Silva neste momento está em polvorosa. Porque Jay Howard participará também das 500 milhas, praticamente é fã-clube dele, é o único fã-clube dele no Brasil, não, no mundo. Pra ele ficar polvorosa dupla assim, só se o James Jakes participasse. Aí junta os dois, aí, putz. O Matheus, ele é fã, ele faz parte do único fã-clube, ele é a única pessoa que faz parte desse fã-clube do mundo. Então a gente tem que se solidarizar com essa grande iniciativa do Matheus, não do Jay Howard. Fã-clube de uma pessoa só. Isso, é aquela pessoa chata. Matheus, queremos você aqui, hein? De novo. Volta, Matheus. Por favor. Bom, o Jay Howard, que não é isso tudo, ele conseguiu um acordo com o Sam Schmidt e o Tony Stewart para correr no saudoso carro número 77 da equipe de Sam Schmidt, que acabou de vencer com o James Hinchcliffe, então vai ser interessante essa nova moral. Jay Howard, o que vocês esperam essa eterna promessa? Bater na volta 10 por aí. Ou talvez ter problema antes da largada, sabe? Sempre tem um piloto que vai pros pits e acaba perdendo umas 10 voltas.
Ele vai ganhar o prêmio Conor Daly do ano. Tipo o Conor Daly lá. Conor Daly com aquele carro azul lá, Fueled by Bacon. O Bacon tava estourando atrás. O Bacon queimou e antes da largada. Ou o prêmio Rob Gordon, né? Também o Rob Gordon com várias corridas que ele não largou por causa do problema. Se alguém ouve esse programa, por favor, alguém avisa pro Theo José que o Ryan Hunter-Reay não é primo, não é tio, não é irmão, não é do Rob Gordon, por favor. Por favor, alguém avisa isso pra ele. Porque ele já tá desde a mulher do Ryan Hunter-Reay, que é irmã do Rob Gordon, se eu não tô enganado. Isso, é a Dag Gordon, né? Que é a esposa dele. Em algum lugar da cabeça dele colocou que o Hunter-Reay é sobrinho do Rob Gordon. Não sei onde. Alguém avisa. Eu acho que foi na parte do cérebro que ele fala Santiago Rita quando cita de Lights. Ai, coitado, cara. Não podemos falar assim do único narrador bom do Brasil, sinceramente. Tem outro narrador. O nome da equipe ele fala Smith Peterson, mas não sei. Smith Peterson, mano. Coisa. Tá, escola Luciano do Vale. Então só queria avisar isso mesmo. Se alguém puder falar isso pra ele no Twitter, por favor, fale. Não, mas assim, o Jay Howard também é outro piloto que pega sobras, né? Ele pegou o carro do Marty Roth. Nossa. Lembra? Tinha um cara na Indy que foi piloto que, não sei se é esse Roth aí, que ele tinha sido preso, que ele tinha sido acusado de estupro, não foi? Acho que não foi ele, não. Talvez foi lembro da IRL, aí era muito só caramba esse piloto, eu não lembro exatamente do nome dele. Obscura é o IRL. Tipo Obscura mesmo, lá por 2007, assim. Não era tão lembrei obscura, agora, né? John Herb foi acusado de... Agora assim, foi preso já. Deve estar preso ainda. A gente tá falando da parte policial de um podcast de corridas. É sério. Vinheta do Brasil Urgente. É um programa de família de domingo, né? Pode trazer a sua família que o piloto será preso. Gary Chaves também vai disputar as 500 milhas pela estreante Harding Racing. Essa notícia é de hoje. É uma parceria Hoje, quando? Hoje, depois da corrida do Long Beach. Depois da corrida do Long Beach. Isso aí. Ele não conseguiu... Gary Chaves é um dos pilotos mais subestimados do grid, na minha humilde opinião. O Gary Chaves, ele perdeu a vaga pro Rossi ano passado de uma forma trágica, porque ele queria correr. Brian Herta não conseguiu dinheiro para bancar o carro, então ele teve que pedir ajuda da Andretti, mas por algum motivo que eu não lembro mais, a Andretti teve que colocar o Rossi e tirou. Porque o Rossi tinha o dinheirinho e o Gabi Chaves não. O Chaves tem nada de dinheiro. O Rossi tinha um troco lá da Fórmula 1. É o piloto mais subestimado, porque o Chaves ele fez uma boa corrida, temporada, principalmente no Grande Prêmio de Pocono. Ele chegou a liderar até... Ele quase venceu a prova. Fantástico. Então, tomara que ele se dê bem. Eu gosto muito do Gabi Chaves. Não foi ele que namorou não era ele, era o Sage Carroll, né? Foi a Sage Carroll que namora a filha do Gil. Namorou, né, eu acho. Filha do Gil. Namorou a filha do Gil de Ferrari. Vai ser o companheiro do Gabi Chaves, que é a equipe que vai colocar o carro pro Chaves e vai fazer uma parceria com a DRR. Dry Rainbow. Aliás, acho que é a última remanescente da IRL, viu? Porque depois da falência da Panther, acho que só sobrou ela e só corre na Indy 500. Bom, além dos Gabi Chaves, desses pilotos aí que estamos falando, também, a última hora essa notícia, hein? Jack Harvey, Jack Veach, esses nomes são familiares. O Harvey foi 2 vezes vice da Light. Já tem vaga na Penske, hein? Já tem vaga. E ele ganhou a Freedom 100 lá, que é a prévia de Indianápolis. A corrida de Light tem Indianápolis. Eu só não lembro se foi ele que tava naquela chegada forward, não, né? Mas ele fazia parte daquela chegada. Mas o que tava? Eu acho que ele fazia parte daquela chegada. Em 2013 o Hamilton tava na Indy Line, ele chegou em 2014 e foi vice. Era Munhoz, Chaves, o Karan e o Peter Dempsey. Tá, que ganhou a prova. Quem levou esse Peter Dempsey aí? Eu nunca vi. Pior que foi ele que ganhou, né? Peter Dempsey é tipo o Adriano Gabiru no final da Mundial dos Clubes. Fez o gol do Mundial, ficou famoso, mas não foi por causa daquilo. Jack Harvey vai correr pela SPM.
o Harvey é pela Andretti, volta. E o patrocínio do Harvey vai ser a Autovision, que fica ali na lateral do carro do Hunter Ray, né? Sempre discreto ali, aí vai colocar um carro de verdade pra correr em 500. Que bom, porque a Andretti lá, depois da falência da outra empresa lá, aquela empresa de nome horroroso lá, HH, cara, que nome... Meu, o nome da empresa chama HH Greg, com 2 Gs. Aí chama, acho que é HH Greg, que falam lá. Não, com esse nome já deveria ter falido. É uma marca, é uma concorrente da Target lá, uma loja de departamento. Mas assim, eu nunca ouvi falar na minha vida, e ela faliu. E aí, por isso que o carro do Marco Andretti, que era com essa empresa no início, voltou para o United Fiber in Data lá. E o legal é que essa empresa que substituiu a falida foi a que deu o calote em 2014 na Andretti, que patrocinava o Rins, e a gente saiu porque essa empresa justamente teria dado calote no Michael. Então assim, você vê que a Andretti tem de patrocínio. Não, né? a Andretti tem um dedo, rapaz. Tem falado pra resta que também tomou um calote em 2014, que tá lá na Andretti também. E o Zach Leach, ele vai correr na AJ Foyt. E aí, a equipe AJ Foyt, ela tá meio que numa queda livre, né? Praticamente. Ela não tá tudo não. Pensava que mudando pra Chevrolet, colocando 2 pilotos jovens, né? Tanto o Munhoz quanto o dele tem 25 anos. Eles iam, né? Dar uma renovada na equipe ali, porque mas não mudou assim, absolutamente nada, porque bastou eles mudarem que a Honda melhorou e aí virou o jogo todo. Depois. Mas assim, a gente não pode falar mal do AJ Foyt, porque vai que Indianápolis, principalmente Indianápolis, porque o cara é o maior vencedor da pista. Tanto como piloto quanto como o dono do equipe. Então a gente não pode falar tão mal assim. A AJ Foyt, por enquanto, tá tendo dificuldade, mas acho que Indianápolis pode vir forte, que o Munhoz é um grande acertador de carro em Indianápolis. Ele, sem dúvida, isso daí. O Carlos Munhoz, esse cara realmente corre muito bem em Indianápolis. E em lugares grandes, assim, então... terminou 2 vezes em segundo. Foi a única... Aliás, uma vez em quarto. O Munhoz só corria em Indianápolis. O único ano que ele foi mal foi em 2015, que a Andretti foi toda mal. Mas todos os outros anos ele foi 2 segundos e 1 quarto. Bom, esses são os pilotos, por enquanto, confirmados, fora aqueles pilotos que correm normalmente com a Indy na temporada completa. E daqui a pouco a gente vai ter mais pilotos vindo por aí, mais pilotos sendo confirmados para completar pelo menos 30. Ainda tem a vaga da Juncos Racing, né? Tá, para ser confirmada aí. A gente vai esperar os próximos dias para isso acontecer. A gente vai falar agora, principalmente, os detalhes do carro. O novíssimo e não tão novíssimo carro de 2018. Por que não tão novíssimo carro? Se você colocar o DW12 lado a lado com esse esboço de oval, é a mesma coisa, tirando o para-choque, aquelas mudancinhas atrás do carro, e o Santo Antônio, que aí fica vazado. O resto, meu querido, é quase tudo igual. Minha querida, pergunta. É um DW12. Praticamente porque o chassi ainda é o mesmo, só vai mudar o kit, né? O kit aerodinâmico. Aí você vê um monte de um grupo aí nos fóruns, aí a gente falando, porque tá parecido com o carro da Champ Car. Certas pessoas, né? Cara, não tá parecido em nada. Tirando o fato de ter o Santo Antônio vazado, que é uma volta aos tempos da kart e tal, e a tampa do motor ali, não tem nada de carro da Champ Car, cara. Não sei se estão vendo. É um carro da Indy Light, mas um pouco mais de design. O fã da Indy, ele é muito... Vamos sempre, assim, pode mudar o campeonato, pode mudar o calendário, pode mudar o carro, pode mudar piloto, pode mudar o que for, até presidente, enfim. Sempre vai ter aquele fã que vai ou comparar com... É aquele clichê, vai comparar com aquela kart, ou vai comparar com a IRL, e aí vai querer uma volta ao passado, e aí ou ele vai ser saudosista, ou ele vai ser um cara que vai reclamar direto. Isso é clichê, virou um clichê daqueles de fã de Indy, de fóruns de Indy que você vai vendo por aí. Você que está ouvindo esse podcast, certamente, bem provavelmente faz parte de pelo menos um deles, e você vai perceber isso. Seja você fã da kart ou da Champ Car, não incomode mais, por favor, as pessoas que querem uma Indy melhor. Se você vê que tem alguém que fica lá falando mal, não sei o que do carro, deixa essa pessoa se ferrar. Fale do que for, sei lá, preciso para falar
assim, eu só não quero que... Pô, eu tô cansado já, sabe? De ficar ouvindo a mesma coisa em todos os tipos diferentes de carros. Isso aconteceu no DW12, que foi uma mudança bem radical do contexto de 2011, em que na época, em 2011, eles queriam que os panos DP1 voltassem. Nossa. Tá? E assim, ao nível, naquela época, tipo 5 anos, mais de 5 anos quase, depois da queda da Chevcar. Hoje em dia, 10 anos depois, eles ainda revivem esse. Gente, dá licença. Sem sentido, porque. Sem sentido. E outra, esse DP01 aí da Panos pra nós, que correu na Champ, que fizeram pra Champ Car, deu 1 ano só. Ele parece um carro de GP2, bicho. Eu não vejo que. Não tem a ver com a Indy. Não tinha nada bom carro de misto, muita gente assim, tipo, Sérvia, quem correu em 2007 elogiou muito o carro nos mistos, né? Mas em oval ninguém sabe porque ele não foi projetado para oval, né? Então por isso que ele não foi adotado, né? Exato. Quando surgiu o carro... Muita gente falava, desculpa, só muita gente falava que era para adotar esse carro nos mistos e o carro do Dallara nos ovais. Olha a disparidade de configurações e etc. que teriam que ser feitas. Mas assim, vou dizer uma coisa. A Indy tem que ser diferente dos demais. Por isso que ela tem ovais. Por isso que se você olhar esse carro, esse esboço, ele é bem cara de carro da Indy. Por quê? Porque ele é diferente. Sim. Ele é um carro que parece ser rápido. É um carro lindo. É um carro que tem movimentação quando ele está parado. Parece que é um carro que está andando. É um carro que tem linhas, que tem curvas, é tudo que um fã quer. Eu não entendo por que fãs chegam, fãs, né, que se dizem fãs, ou que eles vivem no passado. Eu não entendo porque algumas pessoas chegam e comparam esse carro com outros carros. Eu não vejo nada de igual desse carro com outros carros, inclusive com o DW12, quase. Eu vejo ele bem diferente do DW12. Já mais evoluído, né, mas ainda tem evolução, isso sempre é. Então. Essa foi só uma encheção de saco para aquele fã chato. Encheção de linguiça. Se você ficou de mal com isso, é para você mesmo que eu tô falando, tá bom? Eles vão mudar o nome do chassi, eles vão tirar o DW, né? Porque na verdade é IR, né? ER18. Eu acho que eles vão botar vai ser chamado de ER18. Eu acho que o DW poderia ter ficado, sinceramente. Isso poderia... foi só uma homenagem por causa do Dano Eldon. Eu também acho que poderia ficar, mas... E pegou o nome DW12, né? O DW o chassi ainda é o mesmo, o monocoque ainda é o mesmo. Só vai mudar as portas laterais, o bico, a asa, mas o monocoque é o mesmo do DW12. Mas vocês acham que o pessoal vai... como é que... Sim, eu tô vendo as notícias aqui do Indy Center sobre isso. E aqui está dizendo que vai ter 2 versões do kit, né? Como sempre, um alto downforce para carros de rua misto e ovais curtos, né? E um downforce baixo para grandes ovais. Vocês acham que esse carro, claro, a gente não é nenhum engenheiro, mas ele vai ter, apesar de ser um pouco parecido com o DW12, mas com a retirada da parte de cima, com algumas diferenças, ele vai ser mais rápido? Não, eu não acho que ele vai ser mais rápido. Por quê? Porque a própria galera que projetou disse que olha, a gente fez assim, a gente fez o design reverso, a gente pensou primeiro na estética para depois pensar na eficiência. O carro de hoje vai morrer com a porta pro assoalho. Isso. Para poder facilitar a ultrapassagem. Porque se você pensar em carro na eficiência primeiro, aí vai esse monte de aleta aerodinâmica, aí o carro fica horrível. Exato, como o de hoje. Então se você pensar na estética do carro, aí ele fica bonito, mas ele perde na potência, velocidade, enfim. Mas... Ele vai perder mais do que o DW tem hoje, que é de eficiência aerodinâmica. Fazer curva em alta velocidade, que circuito que é travado e tem muita curva, que os carros de agora estão fazendo mais rápido do que na época da Champ Car, né? Mas vocês acham que tem algo tipo, esse carro vai ser mais com corridas chatas? A Fórmula 1 fez isso também. Ela pensou primeiro na estética. Assim, só ver o kit de misto, como é que vai ser. E eu, na minha opinião... Não, mas eu tô olhando pros ovais, porque os mistos não foi colocado ainda na prova, né? Isso é o custo do oval. Mas eu digo, as corridas vão ser tipo, sem ultrapassagens, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que vai ter um pouco mais de ultrapassagem do que tem hoje, porque vai tirar a letra, vai tirar uma parte do downforce que é o que impede mesmo de ter com ultrapassagem. Mas no carro oval, Paulo, não tem já.
Não tem essas aletas nos carros dos ovais. Não, tem, mas é bem menos do que em isso. Sim. Talvez a mudança não seja tão grande nos ovais, né? Talvez assim, vai ter ultrapassagem, mas vai ser ultrapassagem estilo corrida da kart nos anos 90, porque é pouca aerodinâmica mesmo. Então os carros vão continuar com a potência. Nossa, tiozão fã de Theo José dos anos 90 vai ficar empolvorosa com esse carro. E assim, a asa tá bem baixa. E os carros na Indy 500, desde 2015, estão com a asa bem baixa também. E isso é para gerar menos arrasto, menos turbulência, menos vácuo atrás, enfim. Bom, algumas considerações desse carro ainda? Porque não tem muita coisa a ser mostrada. Eles mostraram o esboço do carro oval, né? Isso aí foi um esboço de oval e ainda nem é o definitivo. E eu acho que tá meio tarde, sinceramente, porque o de 2012, quando entrou, eles estavam já com muitas coisas feitas em 2011. Em 2010 já eles anunciaram. Em 2011 o carro já estava na rua, né? Testando. O Dan Weldon já estava. Eles anunciaram o carro na Indy 500, que eu lembro que eles mostraram que a ideia de que era um carro totalmente diferente para misto e um para oval, os kits da cena diferentes. Sim. Aí depois eles pegaram o kit de oval e deram adaptada para misto. Isso. Mas eles anunciaram na Indy 500 com o carro mesmo em tamanho real. Mas é isso que eu tô achando. Eles só vão entrar com esboço nessa Indy 500. É isso que eu tô achando bem no tarde, assim. Mas enfim, o que eu tenho escutado na Indy 500 já vão entrar com o carro mesmo em tamanho real, porque eu ouvi, né? Bom, então tomara. Mas pra começar a testar mesmo e anunciar, diz que é só lá pra Mid Ohio. Bom, tem bastante tempo ainda, mas enfim. Bom, pessoas, é isso. A gente vai para as considerações finais. Esse podcast foi até mais longo do que eu pensei que seria. Obrigado pela audiência, por paciente, né? Por ser paciente. Você foi muito paciente. Parabéns ao chegar até aqui. Você merece uma salva de palmas. Você é um fã de Indy mesmo. Considerações finais, pessoas, sobre, sei lá, a vida. A Indy em si, Long Beach, pode falar o que quiser. Marcelo. Bom, primeiro, depois de 2 anos, né, sem gravar o IndyCar Cash, eu pensei que... Vai demorar mais 2 anos pra tu voltar de novo? Vamos ver. Bom, não tem muito o que falar não, vamos ver aí o que vai acontecer aí. Tomara que o Bourdais tenha uma temporada bastante sólida aí, porque a gente tá torcendo pra ele. É só isso? O que tu tá achando da guerra na Síria? Vamos evitar isso. Cara, política vamos evitar, né? Tem várias opiniões diferentes aqui. Paulo, o que você acha da guerra da Síria? Não, eu tô brincando. Da Coreia do Norte. Considerações finais. Bom, sobre a corrida, depois de 2 anos as corridas bem mornas em Long Beach, a paridade que a Honda mostrou nesse ano proporcionou uma corrida boa, né? Estratégia, motores explodindo da Andretti. Foi uma boa corrida no geral, melhor que dos últimos anos, e foi até melhor do que eu imaginava no final das contas. Foi boa mesmo a corrida de Long Beach, foi bem bacana. Bom, as minhas considerações finais é que, bom, como eu falei, foi bacana a corrida de Long Beach, eu gostei bastante. Melhor do que nos últimos anos, eu não consigo lembrar de alguma corrida em Long Beach que foi tão boa quanto essa, talvez... Melhor do que essa 2014. Eu ia dizer isso. Aspecto 2014. Sim. Foi 2014 foi bem boa mesmo, verdade. Bom... 2013 com o Sato. Mas aí se for pensar, 2011 também, com o Hunter Ray. E 2008 porque a kart acabou ali, eu acho. Enfim... também tem que ver esse carro novo aí, né? A gente tá especulando muito porque é a única coisa que tem pra gente agora. É a notícia mais interessante dessa semana. E por fim, eu agradeço demais a sua paciência com a gente, porque a gente ficou quase 1 hora falando só sobre Indy. Realmente é bastante coisa, né? Vai dizer, 1 hora falando sobre Indy. Tá louco, eu tenho mais o que fazer. Não, tô brincando. Você realmente é muito bem-vindo, só contigo que esse podcast está continuando. E tomara que nas próximas edições tenha mais gente do que esses dois aí, porque é de lamentar, né? Matheus, Daniel Palermo, por favor, vamos aparecer. Não tô dizendo Felipe, isso. Felipe que ia gravar hoje. Você participando do podcast é lamentável, realmente. Então eu tive que vir aqui, né? Você foi obrigado.
sempre com. E o Paulo também participou já de alguns podcasts, até do Estúdio Mais ele. E tomara que venha mais vezes, tomara que o Skype não fique bugado. A gente tá nessa animação impressionante por causa do Skype mesmo, não é por causa daí. Eu gostaria de estar mais animado, mas eu não posso falar tão alto, por isso que eu tô falando desse jeito assim. Tá tarde. Altas madrugadas, o sol está raiando no horizonte, eu acho. Mas enfim.